Digo, pois, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Aí ele fala aqui para andarmos no Espírito, né? E aqueles que, mas se sois os que andam no Espírito, também vivem no Espírito, né? Então é um convite de Deus para nós, é um convite, andar em Espírito. Quer dizer, deixando as paixões, ele fala das paixões humanas. Diz a palavra, 1 Tessalonicenses, como nós vamos viver em Espírito, diz assim, evitai que alguém retribua outrem, mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem em vós e para com todos. Então, é uma forma, né, de andar em Espírito, de não retribuir o mal. Regozijai-vos sempre, ele diz regozijai-vos. Quer dizer, o Senhor nos dá uma alegria que ninguém pode tirar. Ela está dentro de nós, ela não está fora e nem depende das coisas que estão fora, das injúrias, das agressões, né, de tudo que vem contra nós. Você continua sereno, regozijando em Cristo. Você não pode controlar lá fora, né? Você deve orar para que as coisas mudem, mas você pode controlar o que está dentro. E perguntaram para Jesus, onde está o reino dos céus, né? Onde está o reino de Deus? Ele falou assim, não está longe, ele está dentro de vocês. Então, andar em Espírito é também ter uma disciplina, né? Uma disciplina que Deus quer para nós. Orai sem cessar. Quem foi convidado a viver espiritualmente, ele ora em todo tempo e em todo lugar. É isso, você foi chamado para isso, né? Nós não fomos chamados para viver a vida antiga como éramos, mas agora é uma novidade de vida. Deus nos deu novo nascimento. Novo nascimento quer dizer, né, nos fez de novo. Nos fez de novo. Ele não nos melhorou, ele nos fez de novo e nos deu o Espírito dele para habitar em nós. Mas como isso acontece? Quando nós reconhecemos a soberania de Deus sobre a nossa vida, abrimos o nosso coração para receber Jesus, para receber o Espírito Santo. Então ele nos fez de novo, nos deu o seu Espírito. E a palavra de Deus diz que aquele que se une ao Senhor torna-se um só espírito com Ele. Então nós nos tornamos um só espírito com Deus. Nós herdamos, né, o DNA de Deus em nós. Então Ele nos chama para uma vida diferente do que vivíamos. Agora, né, as paixões não podem mais nos controlar. Ele fala concupiscência da carne, né? São as paixões desenfreadas, né? O homem que não tem o Espírito de Deus, ele calcula, ele decide, ele quer viver a sua própria maneira, de acordo com os seus próprios pensamentos. Mas agora, com o Espírito Santo, você vai regular sua vida pelos pensamentos de Deus, pela palavra de Deus. Ele vai te dirigir e o Espírito Santo vai te guiar, né? Se você é de Deus, você é guiado pelo Espírito Santo e você se torna filho de Deus. Então você entrou para a família de Deus. Não quer dizer que você é perfeito, mas o que quer dizer é que você anda pelo Espírito de Deus. E em tudo dá em graças, né? Você lança fora todas as murmurações, né? Mesmo que tudo que vier ao contrário, nas circunstâncias contrárias, adversas, você se mantém firme, né? Ainda que os montes se transtornem, né? Se mudem de lugar, os mares se transtornem, né? Ali nada vai te abalar, porque você vai estar olhando para Jesus, autor e consumador da sua fé. Ele vai te garantir. Se você ficar na palavra, você estará no esconderijo do Altíssimo. Esse é o esconderijo do Altíssimo, é você está na palavra. Então você descansa, então você se regozija, então você, né, se alegra. Você não vai descer ao terreno das pessoas que andam dissolutamente. Não, você agora
é guiado pelo Espírito Santo. Então você anda pelo Espírito e Deus é contigo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, o que Ele quer de nós? Em tudo dai graça. E tudo é tudo mesmo, né? Algo que parece que é mal, num primeiro momento, para você, né? Deus vai converter em bênção. Deus vai converter em bênção. Ele transforma as maldições em bênçãos. Ele transforma desertos em rios caudais. E todos aqueles que se unem ao Senhor, a primeira passagem deles é pelo deserto. Deus vai provar a nossa fé. Então Ele nos leva a um deserto. Né? Vão ter dificuldades, vão ter oposições, né? De toda ordem. Para quê? Né? Para a sua fé, né? Para você ficar firme. Não, eu sei em quem tenho crido. Né? Aí Jó passou por todas, né, as dificuldades, mas o que ele fala? Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive e certamente se levantará sobre a terra. Ele decidiu viver espiritualmente. Então eu sou um convite de Deus para nós, né? É um lead de Deus para nós, né? Decida viver espiritualmente. Então você agora usa armas espirituais. As armas da nossa milícia não são carnais, né? Você não vai agir mais com a força do braço, com a carne, né? Você vai agir agora pelo Espírito de Deus. E a vontade de Deus é que em tudo você dê graças. Não apagueis o Espírito. Quer dizer, esteja constante em oração, viva em oração, em todo tempo, em todo lugar, né? Louvando a Deus, né? Quando você louva, o Espírito está aceso, né? O Espírito está vibrante, né? Quando você se regozija, o Espírito está vibrante, né? Não apagueis, né? Não desprezeis profecias. Quer dizer, ele fala de profecias. Agora, é que numa casa não há somente vasos de honra, mas também vasos de desonra, né? Não há somente vasos de ouro, mas também de barro. O que quer dizer isso? Não há somente trigo, mas também há o joio. Então, tem muitas profetadas, né? Muita gente querendo ser usado como profeta e ver profeta falando, eles querem falar também, né? Então, o que Deus tem que falar, o que Ele está falando, Ele fala com você através de profecia, você pede confirmação. Você pede confirmação, você não vai comer cru mais, você agora é maduro na fé, né? Falava isso com a Rebeca, veio profecias para ela, calma, agora você pede confirmação. Deus vai trazer outras pessoas, né, outros profetas que nunca te viram, não sabe da sua história, não sabe de nada, e vai confirmar a palavra. Então, faça como Gideão. Gideão por 3 vezes, né? Se é o Senhor que tá falando comigo mesmo, né, que aconteça isso, falou. E na manhã seguinte estava lá do jeito que ele tinha falado. Você não leva a mal não, mas se é o Senhor mesmo, pediu outra confirmação, tem outra confirmação, porque Deus, quando Ele fala algo, usa alguém para falar, que vem da parte de Deus, Ele vai ser sempre a mesma fala. Deus não vai alterar a questão. Amém? Então isso é de alguém que é maduro na fé. Deus não vai ficar ressentido com você por causa que você pediu a confirmação. Então seja maduro na fé, seja paciente, seja longânimo, né? Esse os que são guiados pelo Espírito, eles são pacientes, eles são longânimos, né? Julgai todas as coisas e retende o que é bom. O que é isso? Fala assim, nós não podemos julgar, né? Não julgueis para que não seja julgado. Julgar as pessoas, né? As pessoas com condenação, quer dizer, não tem mais recuperação. Aí a pessoa julga o outro, né? Aqui ele fala, julgai as coisas, né?
julgai também as profecias, né? Então, e retende o que é bom. Então você vai ouvir muitas vozes, você vai ouvir muitas doutrinas, muitas opiniões, vem para o seu lado. Mas então ele fala, julgue tudo, você vai discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Então, retende o que é bom. O que for bom, você absorve. O que não for, você lança fora. E não vai ficar criando questiúncula com as pessoas, brigando com as pessoas, né? Você já sabe, pessoal, o que for bom, você recebe. Amém? Abstende-vos de toda forma de mal. Quer dizer, nós fomos feitos para fazer o bem e não o mal. Pessoas estão fazendo mal, não interessa. Isso é problema da outra pessoa, não é problema seu. Agora, quanto a você, você vai se dominar, porque Jesus veio trazer para nós o quê? Domínio próprio. Né? O crente, aquele que foi chamado a viver espiritualmente, ele vai ter domínio próprio sobre as suas emoções. Né? Então, nisso entra uma lei, a lei da não resistência. Quer dizer, você vai receber muitas agressões, muitas palavras contrárias, muitas palavras de desânimo, mas pratica a lei da não resistência, não resista, né? Não faça uma reação à altura ou mais da agressão que você recebeu. Então, fique na sua, fique no seu centro de força, né? Então, porque você é provocado, porque o inimigo vai provocar você para que você tenha reação, e a sua reação é que vai ditar a abertura que você vai dar para o diabo te atacar, né? E muitas vezes a nossa reação ela é pior do que a ofensa, né? Outra coisa, não guarde ofensa, né? Perdoa sempre, perdoa sempre. Mas me ofendeu, me magoou, não interessa, né? Você tem que limpar o seu coração. Por isso que Jesus fala, Pedro achou que estava muito bom. Quantas vezes deve perdoar meu irmão? Ele 7 vezes. Pedro já achou que estava muito bom, né? Ele falou, não, Pedro, 70 vezes 7, num dia só, né? Então, quer dizer, o perdão é regra, né? É regra. Que até a oração que Jesus deixou, um modelo de oração para nós, ele fala, perdoa-nos, ó Deus, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Porque se vocês não perdoarem aos seus devedores, né, tampouco o Senhor vos perdoará. Então, né, é o pecado que não perdoa, que Deus não perdoa, é quando não perdoamos, né? E quem não perdoa, toma veneno e quer que o outro morra, né? Então, dentro de você pode dominar, né? Você pode liberar o perdão, limpar o seu coração. Agora, qual a estratégia do diabo? Provocar ofensa para que as suas orações fiquem interrompidas. Mas porque só no coração limpo, né, é que a sua oração vai ser ouvida, né? Amém? Graças a Deus. Em 1 João também fala, né, como nós vamos viver em espírito, né, andando em espírito. 1 João, primeiro livro de João, né, primeira epístola de João, no capítulo 2, né, ele diz aqui no verso 15, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso não quer dizer que você vai pôr o seu tesouro, as coisas serão o teu tesouro, né? O que vem do teu coração. Onde tiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Não ameis o mundo, quer dizer, dinheiro, né? Você não vai amar o dinheiro, né? Você não vai ser escravo dele, você vai ser senhor dele. É para você realizar o que precisa ser realizado, segundo você coloca diante de Deus os propósitos, né? Não ameis o mundo, né? A fascinação das coisas, né? A sedução, né? As pessoas hoje vivem muito em modismos. Vê aí nas mídias alguém procedendo de uma forma,
ou vestindo uma certa roupa, eles também querem, né? Então, as pessoas começam a amar aquelas coisas, né? Por isso, são as três fontes de pecado, né? Porque ele diz aqui, tudo que há no mundo, né? O que há no mundo? A concupiscência da carne, né? Os desejos desenfreados da carne, né? Vê lá a pessoa andando desregradamente, fazendo coisas censuráveis, e acha normal, né? E as pessoas passam a ser gostando daquilo e passam a seguir aqueles exemplos. Aí tem os formadores de opinião, né? Tem aquilo que você vê, né? Que vai te, né, colocar amor no seu coração por aquelas coisas, né? Evita essas coisas, né? Ele fala, né? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, né? A concupiscência dos olhos, os olhos, né? Vê e deseja. Foi o que Eva fez, né? Ela viu que o fruto era belo, era bom para se comer e bom para dar entendimento, né? Ele fala, e a soberba da vida, quer dizer, eu vou ser o tal, eu vou crescer intelectualmente, coisas dessa natureza, eu vou saber mais do que os outros, né? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então nós temos o quê? Você que foi chamado a viver espiritualmente, você não fica igual uma gangorra, né? Essa gangorra, que é brinquedinho das crianças, né? Vai para lá, vai para cá. Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, né? Você não é influenciado por coisas dessa natureza. Você tem um proceder reto, né? Eu vivo conforme a vida que Deus quer que eu viva. Eu não ando em modismos e novidades. As pessoas ficam correndo atrás de novidades, já viu isso? Né? Fica apresentando novidades, mas aquilo é o quê? Uma soberba da vida, que é coisas mais além. Então, ele diz aqui, o mundo passa, como a concupiscência, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Quer dizer, por que as pessoas têm sofrimentos? Porque andam como uma gangorra, né? Andam aí, acata sempre de uma novidade, sempre de algo novo, né? Sendo que o nosso proceder já está ditado, solucionado por Deus. E aquele que vive espiritualmente, ele produz frutos do Espírito. E ele tem nele a manifestação do Espírito de Deus. Diz aqui que em 1 Coríntios capítulo 12, diz o seguinte: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Então, aquele que foi chamado a viver espiritualmente, né, ele recebe a manifestação do Espírito. Porque o Espírito, ele está em nós, mas ele pode estar quieto, né? Agora, ele pode se manifestar, né? Você vai saber, né? Quando ele se manifesta para quê? Para um fim útil. Há uma utilidade. Não é para dizer que é mais espiritual do que os outros, não é para se vangloriar, mesmo porque os dons, eles não são emprestados, eles são de Deus, né? Eles são de Deus e para a utilidade da sua obra. A um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, né? Então isso é um dom, palavra de sabedoria. A outra, a palavra de conhecimento. A outra, pelo mesmo Espírito, dons de curar, operar milagres, profecias, discernimento de espírito. Então, aquele que foi chamado para viver espiritualmente, ele tem o dom de discernimento de espírito. Não, só o fulano que tem. Não, todos têm. Na hora útil, na hora certa, ele vai se manifestar. E esse dom mostra para nós quem está agindo, se é o Espírito de Deus ou se é o Espírito
do inimigo, você vai saber. Mas como você vai saber? Você vai saber porque vai saber. O Espírito vai testificar, né? Você vai olhar, você vai ver, né? Isso não provém de Deus. Isso é fogo estranho. Você vai saber o seu dom de discernimento de Espírito, dom de milagres, né? De variedade de línguas, e outro de a capacidade para interpretá-las. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito é o Espírito de Deus. Então, né, saiba, né, aprenda a viver espiritualmente, porque para isso você foi chamado, né? Você passa a não ficar ressentido com nada nesse mundo, né? Você vai ter o caráter amoldado, vai ter o caráter fortalecido, né? Te traz uma resistência. Você não vai ficar choramingando por causa de qualquer coisa. Você não vai ficar arrancando os cabelos porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, porque você vai ter um centro de força. É o centro da sua fé. Esta é a vitória que vence o mundo. É a nossa fé. A nossa fé. Então você não fica como uma folha ao vento. O vento dá para lá, vem para cá, tal, né? Não, você vai ter centro de força. Glória a Deus. Né? E você vai produzir frutos do Espírito e não obras da carne. O mundo produz obras da carne, né? Aqui tem a relação, no capítulo 5, após o verso 16 do livro de Gálatas, fala obras da carne e frutos do Espírito. Quem foi chamado a viver espiritualmente vai produzir frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, né? Ele fala carne aqui, não é o corpo físico, né? Não é os seus músculos, né? Nem os seus ossos. Carne aqui é o desejo humano derivado da natureza decaída do homem natural. Mas agora, né, quem foi chamado a viver espiritualmente, agora é nova criatura, né? Ele deixa as paixões. Agora para tudo isso, nós precisamos da ajuda do Espírito. Por isso que ele dá o Espírito Santo em nós. Para quê? Para ele vai nos ajudar. E nós vamos produzir frutos do Espírito pela graça de Deus, pelo favor de Deus. Em tudo você deve, né, orar falando: Senhor, derrama sobre mim as tuas misericórdias, a tua graça e o teu favor. Né? Como já foi dito aqui, até para servir a Deus, você precisa de Deus, né? Então você precisa da graça de Deus. Então, aquele que foi chamado a viver espiritualmente, recebeu graça. Graça é aquilo que foi dado, né, por Deus, né? Por Deus, não custou nada, custou caro para Jesus, para ficar barato para nós. Foi isso que aconteceu. Então, somente assim nós vamos ser mais do que vencedores. Que as pessoas são mais do que vencedores em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Mas o que Cristo veio fazer? Nos dá o quê? Né? A sua graça, o seu perdão, o seu domínio próprio, e nos dá a forma de viver espiritualmente. Você só vai vencer usando armas espirituais. Você só vai vencer, né, com Jesus. Com Jesus como? Na palavra de Deus. Você estiver de acordo com a palavra, você tem vitória. Porque os anjos de Deus vão cumprir as palavras de Deus. Ventos procelosos lhe executam a sua palavra. A sua palavra
é fogo, martelo que esmiuça a penha. Por isso que o salmista diz: guardei no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Né? Então, para ser mais do que vencedor, não basta ter um carimbo de crente, né? Eu sou evangélico. Qual é a sua religião? Eu sou evangélico. Mas isso não é uma religião, são princípios espirituais que, ditados por Deus, que conhece a nossa natureza e sabe o que é bom para nós, como nós devemos ser usados. Né? Se você pegar uma máquina aí inventada, pega aí um notebook, vai bater um martelo nele e ele vai quebrar. Né? Você não vai consertar, você vai piorar. Da mesma forma, o nosso fabricante é Deus, então ele nos deu o quê? O manual da vida. Deu o manual de instrução, como usar, se estragar, como que vai consertar. Então é isso. E como que conserta? Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Né? E você foi chamado a viver espiritualmente. Eu pequei, né? Eu agi contra a sua palavra. Né? O que está escrito? Né? Então você vai agir espiritualmente. Você vai ficar lamentando sempre? Não. Senhor, pequei contra ti, faz como filho pródigo e contra os céus. Né? Perdoa a minha transgressão. Né? Você vai cair em si. Quem tem o Espírito vai cair em si e vai rever os seus erros, vai colocar diante do altar, né? O altar onde o fogo arderá continuamente, não se apagará, né? E ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Então, olha bem, ele nos dá a forma de sermos usados, a forma de pensar, a forma de falar, a forma de nos relacionarmos, né? A forma de procedermos até com as adversidades da vida, né? Para quê? E como usar as armas espirituais. Para quê? Para que nós sejamos o quê? Mais do que vencedores em Cristo Jesus. Né? A gente vê muita gente falando assim: eu sou crente, sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mas está no esconderijo do Altíssimo? Está conforme a palavra? Né? Se estiver conforme, você é mais do que vencedor. Né? Foi o que Jesus falou com os fariseus. Não fique dizendo por aí que vocês são filhos de Abraão. Vocês acham que só por serem filhos de Abraão está tudo ok? Não. Vocês vão ter que se enquadrar nos preceitos de Deus para se dizer e ser realmente filho de Abraão. Amém? Graças a Deus. Deus te abençoe, te cure, te salve, te liberte, em nome de Jesus. Seja uma bênção, em nome de Jesus.